Eita, glórias, glória a Deus, glórias ao nosso bom Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, igreja, por este culto dos casais, por esta temática, lapidados pelo amor. Nós cremos que Deus falará gloriosamente aos nossos corações, como sempre tem feito, e eu creio que hoje não será diferente. Nós vamos fazer duas leituras desta noite. A primeira leitura no livro dos Provérbios, capítulo 27, versículo 17, com a nossa ministra Carol. Segunda leitura será em Efésios, capítulo 4, versículos do 1 ao 3, com a nossa missionária Mara Simone, que vai ler esse texto e nos dirigir em oração. Provérbios 27, 17, Carol. Efésios 4, de 1 a 3, missionária, por gentileza. Como o ferro com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Três, 1 a 3. Rogo, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mais um culto, amado Deus, que a tua noiva está aqui para ser adornada, embranquecida. Mais um culto, Pai, que tu falas, Deus, da comunhão conjugal, que também envolve a comunhão fraternal. Nos abençoe mais um dia, dilate nosso coração, para que cada vez mais o amor cresça, o perdão cresça, o entendimento cresça, a cumplicidade na tua palavra cresça. Cada vez mais, Pai, que o entendimento, Deus, se alastre de tal forma num casamento e na irmandade, a ponto de o amor de um para com o outro aumentar cada vez mais. Porque isto é o fundamento da vida, Pai, como assim tu nos amaste. Nos abençoe, abençoe teu filho, iluminando cada vez mais o teu filho, que tu já colocaste no coração dele. Abençoe a amada igreja para receber o que vem do Senhor. Abençoe aqueles que irão nos assistir pela internet, que sejam impactados, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é poderosa, meu Pai. E não viemos aqui apenas para ouvir, Deus, mas para senti-la profundamente, limpando os nossos corações, curando os nossos corações, alinhando os nossos corações, direcionando para a honra e para a glória do teu nome. Pai, encontre em nós um coração humilde para receber a tua palavra no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, missionária, glória a Deus, Carol, muito obrigado pelas leituras. Lapidados pelo, amor. O que é lapidar? Lapidar é aprimorar, lapidar é refinar, lapidar é requintar, é dar forma, é aperfeiçoar, é moldar. Então, quando nós tratamos de lapidação, de sermos lapidados, é permitir que nós estejamos aprimorados, permitir que nós estejamos refinados, permitir que nós estejamos moldados, permitir que nós estejamos aperfeiçoados. E a temática traz lapidados pelo amor, não é no amor, mas pelo amor. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Então essa lapidação, ela vem de Deus, é o próprio Deus que nos lapida, que nos aperfeiçoa, que nos aprimora, é o próprio Deus que nos refina, é o próprio Deus que nos molda, que dá forma a cada um de nós, e Ele usa dos seus modos, Ele usa das suas maneiras, Ele usa dos seus recursos para que a igreja como um todo, não só o casal, não só o marido, a esposa, mas o corpo de Cristo, a menina dos teus olhos, a sua igreja seja aperfeiçoada, seja lapidada, seja refinada, tenha a forma que Ele quer para cada um de nós, estejamos moldados. E o texto que a nossa ministra Carol leu, versículo 17 de Provérbios 27, diz o seguinte: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. É o ferro com ferro, é o contato de um com o outro, é a aproximação de um com o outro. É isso que faz com que eles sejam afiados, com que eles sejam lapidados, com que eles sejam moldados. E o texto que a missionária nos leu, vou repetir para a igreja, diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor,
que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então nós devemos suportar, carregar além daquilo que nos é suportável, além daquilo que nós conseguimos, porque nós fazemos isso com amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito, perdão, Espírito Santo de Deus, no Espírito, unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí eu te pergunto, nós sabemos disso e a igreja sabe, quem é o teu próximo mais próximo? É o teu cônjuge, é o teu marido, é a tua esposa, todos nós somos próximos um do outro, mas o nosso próximo mais próximo, aquele que está conosco dia a dia, aquele que nos acompanha, aquele que está conosco em todo momento, este é o nosso próximo. Então o nosso próximo mais próximo é o nosso cônjuge, é a nossa esposa, é o nosso marido, é aquele que nos acompanha, é aquele que está conosco dia a dia. É aquele que sabe nossas fragilidades, é aquele que sabe nossas debilidades, é aquele que conhece as nossas dificuldades, é aquele que sabe onde nós devemos melhorar, onde nós devemos crescer, onde nós devemos ser lapidados, trabalhados, forjados, aperfeiçoados no Senhor. Então a lapidação, o aprimoramento, o aperfeiçoamento vem do atrito saudável, amados. A lapidação vem da convivência, vem da escolha diária de amar. Esse atrito saudável, ele faz com que nós estejamos lapidados. Esse atrito, essa diferença, nesses momentos que nós somos trabalhados, nós somos lapidados, nós somos aperfeiçoados pelo Senhor. Dito isto, falado isto, nós precisamos entender qual o propósito de Deus para o casamento. Que propósito Deus tem para o casamento? Deus não criou o casamento, amados, para uma felicidade momentânea, para uma felicidade efêmera, para uma felicidade passageira. Ele criou o casamento para o aperfeiçoamento mútuo do casal e uma alegria eterna, uma alegria perene, nada circunstancial, nada derivado de algo, nada que é circunstancial, que por conta disso eu estou feliz, ou por conta daquilo eu estou triste. Não, é uma alegria verdadeira, eterna, perene, uma alegria que vem da parte de Deus para nossas vidas. Glórias, perdão, ao nosso bom Deus. O casamento é o ambiente onde o caráter de Cristo é forjado em nós. No casamento, na nossa intimidade, na nossa liberdade, o caráter de Cristo, ele é forjado em nós, ele é lapidado em nós, ele é aperfeiçoado em nós. O amor, ele é provado na convivência diária, amados. O amor, ele é provado nessa convivência, no dia a dia, no tete a tete, no pessoal. E é nesse contexto que o Espírito Santo, ele nos molda. É nesse contexto que o Espírito Santo nos lapida, é nesse contexto que nós somos transformados como casais. Hoje, apesar de ter uma palavra para casal, pegue para a sua vida, pegue para a igreja, pegue de um modo geral para cada um de nós. Nós somos moldados, nós somos lapidados como casais nesse contexto familiar, nesse contexto de convivência, nesse contexto de, de família. Capítulo 2, versículo do 18 ao 24, quando Deus fala do homem, quando Deus fala da mulher, ele diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Deus, na sua presciência, ele sabe de todas as coisas, e ele sabia da importância da mulher na vida do homem, amados. Eu digo por mim, os outros homens podem falar por si, amados, a mulher é algo importantíssimo na vida do homem. A mulher é algo que vem para somar, para corroborar. A mulher na vida do homem, ela consegue transformar situações, ela consegue transformar circunstâncias. A mulher na vida de um homem, ela consegue fazer com que ele cresça, com que ele amadureça, com que ele prospere, com que ele avance, com que ele desponte coisas que ele sequer sabia que tinha capacidade de fazer. Então Deus, na sua presciência, ele sabe que a mulher é importantíssima na vida do homem, tanto que ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então Deus cria Eva, amados. Só que quando Deus cria Eva, ele não cria Eva para que Eva seja para Adão apenas uma companhia, mas para que ela lhe seja uma auxiliadora.
para que ela lhe seja uma ajudadora idônea, alguém que complemente ele, alguém que o desafie a crescer, alguém que o desafie a ser ainda melhor. Então, o propósito do casamento é andar juntos, o propósito do casamento é andar em unidade, cumprindo juntos a vontade de Deus. Quando o homem ele se casa com uma mulher, quando uma mulher se casa com o homem, quando eles se tornam uma só carne, o propósito deste casal é caminhar juntos para cumprir a vontade de Deus na vida deles. O casal, ele deve parar, quando falo o casal de um modo geral, ele deve parar de brigar um contra o outro, eles devem se juntar para lutarem contra o verdadeiro inimigo, contra o inimigo comum de nossas almas, contra o diabo, contra o adversário. O verdadeiro inimigo, ele quer separar aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus juntou, e é nesse ponto, quando nós entendemos isso, que a função do diabo, do adversário, do inimigo, é separar aquilo que Deus juntou, aquilo que Deus uniu, nós compreendemos que o aperfeiçoamento mútuo é o caminho, que o esforço mútuo é o caminho para o aperfeiçoamento. É o esforço mútuo, é o esforço de ambas as partes, é o esforço não só dele, mas dela também. A mulher tem um papel importantíssimo no casamento, e ela sabe disso, assim como o homem também tem. Então, quando ambos se esforçam, quando ambos estão trabalhando em prol do casamento, esse casamento ele é aperfeiçoado, esse casamento ele é lapidado, esse casamento ele é moldado segundo a vontade de Deus para o casal, segundo a vontade de Deus para aquilo que Deus tem, para aquela família, para aquela casa, para aquele casal, para aquela construção daquele lar. O casamento, amados, ele não se sustenta com emoções. Isto é fato. O casamento, ele não se sustenta com emoções. Ele se sustenta com decisões diárias de amar, de perdoar, de renunciar, de ter empatia, de colocar-se no lugar do outro. São essas ações diárias, essas decisões diárias que sustenta o casamento, que faz dele crescer, que faz dele se fortalecer, que faz dele avançar. São essas decisões diárias que vai fazer com que esse casamento, que começou caminhando devagar, caminhando ainda de uma forma incipiente, pequena, que ainda está se desenvolvendo, a se expandir, a crescer, a ser aperfeiçoado, a ser lapidado. O casamento ele não vem pronto, ele vem como uma pedra bruta mesmo, que precisa ser trabalhada, que precisa ser lapidada, que precisa ser moldada. Então não tem nenhuma pessoa que case e diga, bem, eu casei pronto, eu estou apto para o casamento, eu estou perfeito, eu já garanto porque eu já sei de todas as coisas. Até uma pessoa que por um motivo justo casasse de novo, digamos que ficou viúvo, ou atendeu uma daqueles pré-requisitos bíblicos que falam sobre separação, sobre divórcio, até essa pessoa, se ela casa-se novamente, ela vai estar num relacionamento como uma pedra bruta, porque ela não conhece o seu cônjuge, a sua cônjuge, não conhece o seu parceiro, vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser transformado, vai ter que ser aperfeiçoado, vai ter que ser lapidado. E é esse esforço mútuo que mantém a chama acesa do casamento, é esse esforço mútuo que faz a gente crescer, a gente amadurecer, nós sermos lapidados e aperfeiçoados em nosso casamento. Em um relacionamento saudável, ambos se esforçam para entender. Em um relacionamento saudável, tanto ele quanto ela se esforçam para entender, não para ter razão. Hoje o que mais acontece é o casal, quando nós vemos por aí afora, é ele ou ela querendo ter razão. Isto não é um casamento saudável. O casamento saudável é quando ambos, ele e ela, de forma conjunta, se esforçam para entender um ao outro, para compreender o que houve, para compreender o que aconteceu, jamais para ter razão. Glória a Deus. E aí, tem algo que eu já falei aqui numa pregação e outras vezes, a pastora também já comentou isso, é a seguinte pergunta: você prefere ser feliz ou ter razão? Geralmente, nós que somos sábios, preferimos ser felizes, abrimos mão da razão, porque a felicidade, ela vem acima disso. Nós preferimos ser felizes do que ter razão. Nós temos, então, amados, que aprender quando eu falo nós, casal, e até a convivência de um irmão com o outro. Isso que eu vou falar agora é importantíssimo também para a convivência fraternal da igreja. Nós precisamos aprender a reconhecer o nosso erro sem apontar o erro do outro.
Eu, como marido, a minha mulher, como minha esposa, nós devemos aprender a reconhecer os nossos erros sem apontar o erro do outro. Nós, como igreja, devemos aprender a reconhecer as nossas falhas, os nossos erros como corpo de Cristo, sem apontar o erro do nosso irmão, sem apontar a falha do nosso irmão. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter essa visão. E a cura começa na humildade. Quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós reconhecemos a nossa falha, aí a cura, aí a transformação, aí a mudança, aí a libertação. Quando nós humildemente reconhecemos que não somos perfeitos e que precisamos ser aperfeiçoado, ser lapidado pelo Senhor, então nesta humildade o Senhor vem e opera em nossas vidas. Quando cada um, o casal, o marido, a esposa, quando cada um olha para si e assume a responsabilidade, o ambiente do lar se torna um ambiente fértil para o recomeço. Quando cada um olha para si, para dentro de si, para si mesmo, e assume a responsabilidade, o ambiente familiar, o ambiente do lar, o ambiente da casa, torna-se um ambiente fértil para o recomeço, para o renovo, para uma nova caminhada, para uma nova jornada, para uma nova vida. E é isso que Deus tem para a igreja, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para cada um de nós. Quando nós olhamos para a história de Abraão, para a história de Sara, Abrão, Sarai, quando foram chamados, depois de Abraão na promessa e Sara já na promessa, quando nós vemos a história deles, nós percebemos que eles enfrentaram lutas, eles enfrentaram crises, eles enfrentaram erros, eles enfrentaram espera, eles passaram por isso, eles passaram por todo esse processo, mas durante todo este processo, amados, eles permaneceram juntos e eles viram a promessa de Deus. Deus aperfeiçoou a fé de ambos, ao ponto de Abraão ser chamado o pai da fé, por meio da caminhada conjugal de ambos. Eles caminharam juntos, eles não abriram, eles não desistiram, eles não deixaram, se apartaram, se separaram. Abraão errou, Abraão mentiu quando não deveria ter mentido, sim. Sara errou quando não deveria ter dado a serva. Havia uma promessa sobre a vida deles, mas apesar dos erros, das falhas, apesar das crises, eles permaneceram juntos, unidos. Hoje o que muito acontece por aí afora é que no menor problema, na menor dificuldade, no menor empecilho, o casal já quer se separar. Rapaz, é incrível, meu Deus do céu, é incrível como o mundo aí fora, o casamento é algo banal. Banal mesmo, é banalizado. Nós que temos essa visão, esse entendimento bíblico, doutrinário, nós que conhecemos a palavra, o casamento é para a vida toda. O casamento é para toda a eternidade. Agora, aí fora, meus amados, o casamento é algo banalizado. As pessoas já casam na expectativa de, se não der certo, eu já tenho outra pessoa para eu me casar. Se não der certo, já tem alguém na agulha. Vocês têm noção? Que loucura, cara. Cara, isso é um negócio que, misericórdia, só a graça de Deus, mas é assim que está. Casais fortes não são os casais que nunca brigam, amados, mas os que escolhem permanecer juntos, apesar das dificuldades. Vou repetir, casais fortes não são casais que nunca brigam, mas que escolhem, que optam permanecerem juntos, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos problemas. Entenda algo, igreja como um todo, você que nos assiste, cada conflito é uma oportunidade de amadurecimento. Eu vou repetir, cada conflito, cada atrito, cada problema que você tem como casal, como marido, esposa, é uma oportunidade para o amadurecimento de vocês. Cada diferença que vocês têm, cada conflito que vocês enfrentam, vocês estão sendo aperfeiçoados, vocês estão sendo lapidados. E quanto mais nós convivemos um com o outro, mais nós entendemos que o aperfeiçoamento, ele vem através da diferença. São as nossas diferenças que fazem com que nós sejamos aperfeiçoados, nós sejamos lapidados, nós sejamos moldados pelo Senhor. As diferenças entre o casal, elas não são defeitos, mas ferramentas de Deus para o nosso crescimento. Eu vou repetir, as diferenças entre o casal não são defeitos, mas ferramentas de Deus para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso amadurecimento. Glória a Deus. Você olha para mim, eu sou extremamente diferente da minha esposa.
Mas é essa diferença que Deus usa para aperfeiçoar minha esposa, para lapidar minha esposa, para trabalhar na vida da minha esposa. É essa diferença que Deus usa para moldar a minha vida, para lapidar a minha vida, para transformar a minha vida, para aperfeiçoar a minha vida. Então, as diferenças que nós temos, elas não são defeitos, são ferramentas usadas por Deus. O Ed é extremamente diferente da Maria, amados. O Lucas é extremamente diferente da Kéder, mas extremamente mesmo. E é nessas diferenças que o Lucas é lapidado, o Ed é lapidado, a Maria é lapidada, a Kéder é lapidada, o Irineu com a Griselda são lapidados. São nessas diferenças que cada um de nós somos lapidados. Somos aperfeiçoados pelo Senhor. Porque as pessoas olham para o seu cônjuge, para a sua cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa e apontam aquilo como defeito. Deus olha e fala, não, isso é ferramenta para eu aperfeiçoar o marido, a esposa dele. Isso são ferramentas que eu uso para aperfeiçoar, porque o ferro com ferro se afia, amados. É o ferro com ferro, esse atrito saudável. Quando eu falo atrito, esse atrito saudável, essa convivência, é esse momento junto, não é briga, não é discussão, não é nada dessa natureza, mas esse atrito saudável, onde um fala, não, assim, aí Deus vai lapidando, vai transformando. Onde há diferença, há oportunidade de crescimento. Deus usa o seu cônjuge, a sua cônjuge, marido ou esposa, para te ensinar a servir, para te ensinar a perdoar, para te ensinar a ser paciente, para te ensinar a ser humilde, para te ensinar a ser longânimo, para te ensinar uma série de coisas. Então, é o meu cônjuge, é a minha cônjuge, sendo usada por Deus para que Deus venha me transformar, para que Deus venha me lapidar, para que Deus venha me aperfeiçoar. E quando eu falo disso aqui, eu lembro do perdão, amados. Nós devemos perdoar e liberar perdão. O perdão é um dos fundamentos da vida conjugal, não só da vida conjugal, da vida da igreja. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós temos que pedir perdão e liberar perdão. Tem pessoas que são expertas em pedir perdão, mas não são aptas para perdoar. E nós devemos tanto pedir perdão quanto perdoar. Quanto mais nós perdoamos, mais nós temos legalidade de pedir perdão. Então nós temos que ter essa aptidão, essa habilidade de pedir perdão e perdoar. O perdão é a ponte entre o ontem e o recomeço. Eu vou repetir. O perdão é a ponte, é o que liga o ontem e o passado, o que eu fui até aqui e o recomeço. Digamos que eu sou uma pessoa que faço as coisas erradas, errei, falhei com a minha esposa, fiz alguma coisa que não agradou ela, estou travado. Esse é o passado, daqui não vai, daqui não anda, daqui não vai para lugar nenhum. Mas quando tenho perdão, quando eu peço perdão, quando ela me perdoa, existe uma ponte. O passado ficou. O que era aqui ficou para trás. Aqui tem um recomeço, tem um renovo, tem uma nova caminhada, tem uma nova jornada. Então o perdão é essa ponte entre o ontem e o recomeço, entre o passado e o que há de vir e o que nós temos de novidade. Não há restauração sem arrependimento sincero, amados. Não há restauração sem arrependimento sincero. Nós sabemos que existe o arrependimento e existe o remorso. Quando a pessoa só está com remorso daquilo que ela fez, ela torna a fazer, ela repete, ela comete o mesmo erro, a mesma falha, mas quando ela se arrepende, um arrependimento verdadeiro, ela muda, ela desvia o caminho, ela sai, ela tem uma conversão, um novo caminho, uma nova trajetória, um novo percurso a seguir. Então, não há restauração sem esse arrependimento sincero e um coração disposto a perdoar, mesmo sem justificativa. Então, nós precisamos ter um arrependimento sincero e um coração disposto a perdoar, mesmo sem justificativa. Amém, amados? Glórias ao nosso bom Deus. Amados, no casamento nós lidamos com diferenças na presença de Deus. E é a presença de Deus no nosso casamento que nos aperfeiçoa. O ímpio, o mundano, quem não conhece a Cristo, não tem essa lapidação na vida dele, no casamento dele. Pode até ter um casamento de aparência. Olha, aquele casamento é bom, é maravilhoso, é lindo. Lê do engano, amados. Não é fraude, é fake, não é verdadeiro, porque não tem Deus. E só quando tem Deus é que existe lapidação, é que existe aperfeiçoamento, é que existe transformação, é que existe renovo, é que existe transformação. Em Mateus capítulo 1, não precisa a igreja abrir, eu vou contar a história para vocês. Nós lembramos da história de José e de Maria, os pais terrenos aqui de Jesus, quando Emanuel, Deus conosco, Deus feito homem. José e Maria. O anjo chega até Maria, fala
que ela seria bem-aventurada, que do ventre dela nasceria o Emanuel, Deus conosco, Deus feito homem. Maria vai até José, fala o que aconteceu, José não entende e ele, por não ter tido ainda a visita do anjo, ele decide não expor Maria, mesmo sem entender o que aconteceu. Ele falou, eu vou embora, eu não vou expor, eu vou deixar como está e vou seguir minha vida. Amados, isso demonstrou maturidade e amor que José tinha por Maria, maturidade da parte dele e amor para com ela. Esse tipo de atitude revela um coração que deseja preservar em vez de condenar. Depois o anjo vem, nós conhecemos a história, fala com José, toma Maria por tua esposa, porque o que está nela é o Emanuel, é o Deus conosco, é Deus feito homem, e ele então está com ela. Mas essa atitude dele, antes dele ter a visitação do anjo, mostra, essa atitude dele revela o esforço de um coração que deseja preservar em vez de condenar. O verdadeiro amor, amados, ele é sacrifício, ele é paciência, ele é renúncia, ele é perdão. Amém, igreja? Glórias ao nosso bom Deus. Continuando, só me hidratar aqui. Glórias ao nosso bom Deus, já estamos próximos de enterrar. Glórias ao nosso bom Deus. Amados, assim como o ouro, ele é refinado, ele é purificado no fogo, o casamento, ele também é aperfeiçoado nas provas, ele também é lapidado nas provas. O casamento também, nas provas, ele é afiado, ele é aperfeiçoado, ele é lapidado. E todos nós passamos por prova. Todos nós, como família, como casal, como igreja, como corpo de Cristo, passamos por provas, por lutas, por momentos de dificuldade. Então, o casamento, ele não é uma jornada de perfeição, mas uma jornada de conhecimento em graça e perdão. É a graça de Deus e é o perdão que nós manifestamos que faz com que nós cresçamos, que faz com que nós venhamos a crescer a nossa caminhada, crescer o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento fraternal, a igreja como um todo. Eu creio que a igreja conhece. Eu não vou pedir para que vocês abram em Oséias, mas a igreja conhece a história de Oséias e de Gomer, a esposa dele. É uma das histórias mais impactantes sobre o amor incondicional. Eu creio que a igreja sabe, mas eu vou contar um pouco da história só para facilitar o entendimento. Oséias, profeta menor, por conta da quantidade de capítulos escritos, era o homem de Deus, profeta de Deus, e Deus manda que ele tome por esposa Gomer. Ele tem Gomer, a mulher dele, como esposa. Eles têm 3 ou 2 filhos, eu não lembro bem, 3 filhos. E Gomer, a esposa dele, começa a prostituir-se, começa a envolver-se com outros homens. Tem vários relacionamentos. E essa história, esse relato, Deus fala depois para Oséias ir ter com ela, tomá-la como esposa e tê-la como esposa. Então Deus usa Oséias para mostrar o seu amor, amados, para mostrar que o amor dele é perdoar, é insistir, é restaurar. Ele quis mostrar exatamente a relação, o relacionamento de Deus com o povo judeu, que estava prevaricando, que estava adulterando, que estava distante dele, e ainda assim a gente consegue inferir para os dias de hoje. Muitas igrejas estão prevaricando, muitas igrejas estão adulterando, muitas igrejas estão se corrompendo, e ele traz justamente essa ilusão, ele mostra exatamente isso. Ele traz essa manifestação do amor de Deus, um amor que perdoa, que investe, que restaura, amados. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu contigo, isso aconteceu conosco. Nós estávamos totalmente perdidos de nossos delitos e pecados. E o Senhor olhou para ti, o Senhor olhou para mim, Ele nos resgatou, Ele nos restaurou, Ele nos amou. Isso é um amor que se doa, isto é um amor transformador, é um amor que transforma. E a história de Gomer com Oséias traz justamente isso, este amor que está disposto a perdoar, a investir, a restaurar, meus irmãos. E Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, eu vou citar, porque a igreja toda conhece. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: melhor é serem 2 do que 1. Amados, salvo as raras exceções, se é exceção já é raro, se é raro já é exceção,
O homem foi feito para que ele tivesse uma companheira, a mulher foi feita para que ela tivesse um marido. O texto diz, melhor é terem dois do que um. Então, nós fomos feitos para termos dois, para termos cônjuge, para formarmos casal. E eu quero finalizar compartilhando com a igreja, agora sim, nosso último texto, que encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, palavra breve esta noite para nossas vidas, capítulo 13, versículos do 11 ao 13. Vamos ler o 11 e o 13, tá bom? Nós vamos pular o 12. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos do 11 ao 13. Diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. É o amor, amados. É o próprio Deus. Quando Deus ocupa o lugar central, tudo se alinha. Quando Deus está no centro de nossas vidas, quando Deus é a nossa primazia, tudo se alinha, tudo fica alinhado, tudo fica em conformidade. Um coração centrado em Cristo, focado em Cristo, tem direção, tem propósito e tem poder para ser lapidado, poder que vem da parte de Deus. E é isso que Deus quer na vida de cada um de nós. Que nós permitamos que esse amor, que esse Deus Todo-Poderoso nos lapide, nos transforme, nos aperfeiçoe dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Esta foi a palavra de Deus para nossas vidas. Eu peço que o Ministério de Louvor possa subir e uma oração com a nossa missionária Mara Simone. Glórias. Seja o nome do Senhor. Obrigada, Deus, por mais uma palavra. A tua palavra traz reflexão de cura. A tua palavra traz reflexão de amor, de perdão. A tua palavra traz o poder de renovar qualquer coisa, Pai. E o casamento, Deus, tu te apraz em se derramar. Tu te apraz em ver tanto as necessidades do homem quanto da mulher. Tanto a luta do homem como da mulher. E tu traz elementos como fé, esperança e amor. Porque nada destrói quando tu estás no centro de um casamento. Pai, que tu te derrames cada vez mais, porque uma família forte é uma igreja forte. Um cônjuge forte, Deus, os filhos são fortes. Os filhos sendo fortes, Pai, a família é edificada cada vez mais no poder da tua glória. Vai se derramando, Deus, como um manancial. Vai tocando, Deus, a família como um todo. E vai profundamente abençoando os casais de forma assombrosamente maravilhosa. A novidade no vinho, a alegria, a contentamento, a serviço, a servir, a amar, a perdoar. Oh Deus, muito obrigada pela tua poderosa palavra. E nós recebemos, Pai, porque ela é vida para a comunicação. E ela é cura para quem recebe. Bendito, bendito, bendito é o teu nome.